Muito bem, pessoal, essa é a nossa live número 14. Dessa vez a gente vai falar sobre a cadeira odontológica, tá? Alguns detalhes aí legais que tem sobre a cadeira. Se você não tem muito domínio aí sobre os periféricos, né? Tudo que envolve, todas as peças que tem dentro de uma cadeira, dentro não, né? No entorno dela, eu vou falar um pouco sobre as características dela e sobre algumas coisas que vão conectadas, né? Para que você tenha uns cuidados aí, não corra risco de danificar nada, às vezes na melhor das intenções, querendo limpar ou ajeitar alguma parte, né? A gente acaba estragando. Então é bom conhecer o equipamento com o qual a gente trabalha para evitar problemas assim. Então vamos lá. Bom, inicialmente, vou até puxar aqui do lado para eu não atrapalhar tanto, né? Vou deixar aqui no cantinho, aqui pode ser aqui em cima, né? Aqui dá para só me ajeitar para não ficar invisível também. Então vamos lá. Bom, a cadeira odontológica então ela vai ter um estofamento, tá? Esse estofamento aqui ele pode ser ou em PVC ou em couro. Eu particularmente eu não gosto muito do couro, porque o couro ele acaba ressecando, tem que ficar passando alguns produtos ali. É lógico que no PVC também você pode passar alguns produtos para evitar que ele rache, que danifique, né? Alguns lugares até procuram fazer ter como se fosse uma capa, né, que recobre toda essa porção. Inclusive seria o último tópico aqui, né, proteção plástica nos pés. A gente tem uma proteção que a gente mesmo fez, mas você pode falar para o dentista até comprar, que ele tem um velcro na parte de baixo e você envolve a cadeira de uma maneira que não deixa ela tão exposta. Então ele acaba protegendo mais e evitando que a cadeira até perca um pouco da cor, né, do brilho dela por conta do uso, né? Bom, ela vai ter essa cabeceira articulada ou não. Isso aqui é uma coisa de você ver. A cabeceira seria a parte aqui onde vai a cabeça do paciente, onde ele fica encostado. Ele pode, em alguns modelos mais antigos, ela é travada. Em modelos mais atuais, né, mais novos, ele tem uma articulação, ele movimenta um pouquinho. Não vejo muita diferença aqui, porque eu tenho dos dois modelos e tanto faz. Na parte clínica, né, na prática, eu não vi mudança, mas pode ser que um dentista ou outro veja diferença nisso e prefira, né? Mas é interessante você saber que tem essa articulação. Os braços também, né, podem ser articulados, esses bracinhos aqui do lado. Isso aqui é muito útil, por exemplo, se a pessoa for cadeirante, né? Se tiver alguma necessidade especial, porque se o braço não for articulado, fica mais difícil de entrar. Até a pessoa obesa, né? Então, quando não tem essa articulação do braço, para você conseguir o acesso ali para essa pessoa com uma necessidade diferente, ela pode ser um pouquinho mais complicada. Mas, bom, é interessante saber que existem as duas opções, né? Bom, temos aqui então um refletor também. Ela pode ter a luz de LED. Existem outros tipos, mas o mais comum hoje em dia é a luz de LED, tá? Ele é acionável no pedal. Ele pode ser acionável aqui no pedal, você não vai conectar, não vai ligar ele aqui na parte de trás, ele não tem nenhum botãozinho aqui. Então é sempre no pé. Geralmente é o dentista, tá, que vai acionar. Aqui na nossa clínica as auxiliares elas não mexem nessa peça, mas é interessante sempre você cuidar, principalmente no momento de higienizar aqui, para cuidar se ele não está muito quente, né, para você não se machucar. Outra coisa é fazer a limpeza dessa região aqui, não utilizando gaze, tá? Porque a gaze ela acaba riscando toda essa parte plástica aqui da frente e fica feio pra caramba. Como o paciente mesmo ligado dá para enxergar, até quando liga o refletor, o paciente vai conseguir enxergar melhor ali e vai ver todos os riscos, dá uma impressão, né, chata ali de que a coisa é usada, é velha. Então, sempre que for limpar essa parte aqui, procure usar uns paninhos mais, tipo aquela flanelinha, aquela flanela, né, aquele paninho bem macio para não danificar essa parte plástica, tá legal? Cuidados com a luz, cuidados com a luz não é exatamente com a luz, né? Seria um cuidado que você teria que ter com você mesma, com você mesmo, né? Com a questão da pele. Então, por mais que a gente passe o dia inteiro assim, de gorro, de máscara, essa porção aqui do rosto, né, de olhos até aqui embaixo, né, da parte da bochecha embaixo dos olhos, é legal você passar um protetor solar, porque essa luz aqui, o dia inteiro, ele pode machucar a pele,
Tá legal? Então é sempre legal você tomar esses cuidados extras assim para evitar que tenha problemas depois de mancha na pele, qualquer coisa assim. Inclusive a gente já fez até uma live uma vez com uma doutora, uma dermatologista, e ela deu algumas dicas para a gente sobre os cuidados que você precisa ter com a pele, passando alguns protetores, passando hidratante. Então tudo isso aqui é importante você tomar cuidado. Você pode buscar aqui no meio das nossas lives, aqui mesmo no canal da SB Total. Tá legal? Dando sequência, nosso pedal. Então lembra quando eu falei que era através do pedal que a gente fazia, que a gente acionava a luz, né? Então, através do pedal, além de ligar e desligar o refletor, que seria por essa bolinha aqui, veja que tem até uma luzinha, ó, a gente pode também alterar a posição da cadeira. Então, para fazer a alteração da posição, colocar a cadeira mais para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ajeitar o encosto, tudo a gente faz através desses comandos, tá? Geralmente é o dentista que vai fazer isso daqui. Agora, depois que ele já atendeu o paciente, às vezes você precisa posicionar a cadeira de uma forma melhor ali para fazer algum preparo, né? Deixar a cadeira ajeitada para o próximo paciente. É legal você saber os comandos aqui. Inclusive, nesse pedal, esse aqui é só um exemplo, tá? Você pode ter outros modelos, mas esse pedal aqui, você consegue até programar algumas posições. Se não me engano, esse daqui programa até 2 posições. Então, eu quando atendia, só eu e minha esposa, a gente tinha 2 posições já pré-programadas, onde para mim ficava mais confortável por causa da minha altura e para ela, para a altura dela, também ficava mais confortável do jeito que ela colocava. Então, a pisa, por exemplo, se não me engano, é aqui e num desses daqui de baixo, você consegue deixar pré-programado. E daí ela fazia a mesma coisa, só que apertava numa outra sequência e a cadeira ia para o lado que ela deixava programada. Isso aqui vai variar muito de modelo para modelo, não adianta eu passar em maiores detalhes para você, porque tem cadeira que nem vai ter essa opção. E tem outras cadeiras que possivelmente venham a ter outras opções, né, mais de 2. Então isso aqui teria que verificar com o dentista mesmo, que se você está chegando ele já trabalha dessa forma, ou mesmo você mesmo procurar no site do fabricante e você consegue baixar o PDF, né, consegue baixar o manual da cadeira para saber como trabalhar com essa parte aqui. E também, sabe aquelas canetas de alta e baixa rotação, o motorzinho, entre aspas, né? O motorzinho do dentista que a gente usa? A gente aciona por aqui, ó. Tá vendo esse redondão aqui? Esse aqui é um pedal também. Então ele pode ser acionado por aqui. Em outros pedais, às vezes tem tipo uma alavanquinha. Alguns desses pedais são até na cadeira mesmo, não é? Esse daqui ele é uma peça que vai à parte, sabe? Ele é conectado, até dá para ver um pouquinho do cabo aqui, ó. Então essa peça aqui, ela é conectada na cadeira, mas ele fica mais para fora. Alguns pedais eles são direto na cadeira. Então tem tipo uma alavanquinha que o dentista vai mexer com o pé ali para acionar o alto e o baixo a rotação. Esse aqui é o pedal, ele tem uma placa dentro, tá? Tem que tomar muito cuidado se for fazer alguma limpeza do chão, por exemplo, para não molhar essa parte. Porque a placa que vai dentro, ela não é barata, tá? Então, putz, já aconteceu para nossa de queimar, mas queimou por conta do uso mesmo. Mas de qualquer forma, se for limpar, por exemplo, a área do chão ali e tudo mais, é interessante você levantar esse pedal, tirar ele ali, ou pelo menos embalar ele, encapar ele de alguma forma com uma sacola plástica, alguma coisa assim, para evitar que caia água em cima dele, porque os componentes dentro dele são todos eletrônicos, tá bem? Cuba ou cuspideira. Essa aqui é a nossa cuba que na verdade eu acabo não utilizando com tanta frequência. Alguns pacientes eles fazem questão de usar, então é sempre interessante ele estar sempre limpinho. De qualquer forma, você tem que sempre manter ela limpa. Outra coisa, da mesma forma como é o refletor, algumas cubas aqui, se você tem umas cubas que são de tipo um acrílico, se você for limpar com uma gaze ou com um pano, algum material que seja meio áspero, ele acaba riscando. Então tome cuidado com isso também, para usar sempre um material que não risque, porque se riscar ela fica com um aspecto feio, né? E acaba danificando também. Então quanto mais liso for uma superfície, menos bactéria ela vai parar. Se tiver muita ranhura, muita porosidade, ela acaba juntando mais bactéria e dificultando ali a questão de biossegurança, tá? Outro detalhe, ela pode ou não ter uma peneirinha. Então, às vezes, essa peneira é uma peneira mesmo para filtrar, por exemplo, a gente vai fazer uma restauração de amálgama, uma remoção de uma restauração de amálgama, né?
Ou mesmo um pedacinho do dente, o paciente, a gente tira ali alguma coisa, mas ficou um pedacinho na boca, o paciente vai cuspir e acaba caindo ali. Tem uma peneirinha que fica bem nesse ralo aqui, ó, nesse ralinho. Então essa peneirinha é interessante você higienizar sempre entre um paciente e o outro também, porque às vezes pode parar alguma impureza ali e essa peneira ela serve para que não entupa as mangueiras lá por dentro. Também a peneira ela pode ser externa, ela pode não ter aqui, ou como pode ter nos dois, né? Ela pode ter uma peneirinha aqui, ela pode ter uma peneirinha na parte de baixo, e ela pode ter uma peneira lá fora, lá perto lá no compressor. Então é interessante também você saber essas questões, porque às vezes pode entupir essa região aqui e você não saber aonde que está o problema. Até o próprio sugador ele tem uma peneirinha, mas isso é para frente que a gente vai falar. Tem uma torneira também própria, tá vendo? Tem uma torneirinha aqui, onde o rapaz está cuspindo, tem uma torneira. Essa torneira ela pode ser automática ou não. Tem algumas cadeiras mais modernas agora, que elas são tipo aquelas torneiras que você passa a mão assim, e você passa a mão e ela cai a água. Isso aí tem muito em shopping, né? Tem algumas cubas que já são dessa forma. Agora, se você estiver trabalhando, e a grande maioria dos consultórios já é um pouco mais simples, né? Mais antigos assim também, a torneira ela precisa ser acionada. Então tem tipo um registro pequenininho ali que você aciona e ela sai a aguinha ali, tudo normal. Não tem segredo. Garrafinha d'água. Essa é interessante, tá? A garrafinha d'água, é nela que a gente vai colocar, é tipo um compartimento, que é ali que a gente vai colocar toda a água que a gente utiliza para o tratamento, né, durante o processo, ali, qualquer tratamento odontológico. Então, não é água direto da torneira, tá? Não é a água que vem da rua, por exemplo, que está conectada direto na cadeira, ou pelo menos não deveria ser, se for assim, no lugar que você trabalha, não deveria ser assim. Por quê? A água que a gente utiliza aqui, ela é tratada, ela é uma água especial. Ela pode, por exemplo, aqui nessa imagem que eu estou mostrando para você, ela tem uma garrafinha só, tá vendo? Tá vendo que tem uma mangueirinha aqui? Essa mangueirinha ela deve chegar até o fundo da garrafa. Por quê? Para a gente aproveitar ao máximo todo o conteúdo que está ali dentro. E essa água que você vai usar aqui, ela não pode ser nem mineral e nem água de torneira, porque essas águas elas não são tratadas, ou pelo menos a mineral que tem algum pouquinho de minério ali dentro, ela pode acabar danificando as tubulações da cadeira e entupindo. Então, se entupir alguma canalícula ali da parte interna, como é que a gente vai saber em que região que acabou tendo um entupimento? Às vezes nem foi nessa região e a gente vai ter que mandar um técnico abrir a cadeira inteira para verificar. Isso aí é um baita de um prejuízo. Então eu quero que vocês evitem esse problema utilizando sempre ou água filtrada ou água destilada. A água destilada é a melhor opção, sempre, tá? Porque a destiladora é um equipamento que a gente vai usar ali, ela esquenta a água, você coloca a água normal da torneira, ela esquenta essa água, a água sobe, ela vira um vaporzinho e depois ela condensa, então é água purinha, então sem nenhuma impureza, inclusive tem um filtro dentro da própria destiladora. Isso faz com que a gente evite vários problemas exatamente nesse sentido de você acabar danificando o material por entupimento, tá? Então, se você quiser ter uma vida útil maior para a cadeira odontológica, procure sempre usar ou água filtrada ou água destilada. A destilada é o padrão ouro, em segunda opção é a água filtrada, depois vem a água de torneira e depois a mineral. Tá? A de torneira e mineral evite ao máximo usar, porque isso vai acabar danificando a cadeira odontológica. Inclusive, muitos... Desculpa. Muitas cadeiras de unidade básica de saúde, né, do SUS, eu já recebi mensagem de pessoas que trabalham lá falando que é utilizada água de torneira. Então, não é a melhor opção, né? Mas na falta de água destilada é o que tem. Agora, procure sempre trabalhar com água preparada, sim, porque isso que vai evitar problemas maiores e que a gente perca, né, o equipamento. Bom, agora sobre o sugador... o sugador ele vai ficar sempre próximo à cuba, tá? Então tá vendo a cuba aqui, a cuspideira? Tem a torneirinha que eu falei, tá aqui. Então assim, aqui tem duas opções, né? O sugador normal e outro um pouquinho maior que seria para bomba a vácuo, tá? Ele pode ou não ter o ajuste de força. O meu sugador, a minha bomba a vácuo, eu tenho nesse terminalzinho aqui.
esse ajustezinho. Tá vendo esse douradinho aqui? Ele é tipo um gatilho que você pode jogar para cima ou para baixo e ele aumenta ou não a força, ele diminui ou não a pressão ali que está usando a aspiração. Isso é muito bom porque, dependendo da pessoa, se ela for um desdentado, né, posterior, você não tem o molar. Tem uma dica que a gente já deu aqui no canal sobre você posicionar o sugador de uma maneira que não machuque a mucosa do paciente, não machuque nem a língua nem a bochecha. Por isso você tem que posicionar o sugador em cima da oclusal dos molares inferiores. Agora, se a pessoa não tiver molar, fica difícil, né? Você acaba pegando na gengiva, acaba pegando na língua e machuca. Uma opção que você tem nesses casos seria diminuir a pressão do sugador. Isso você não tem se o sugador for simples, né? Se ele não tiver esse gatilho. Mas se tiver, você tem que estar sempre ali no controle, colocando, mexendo com o dedo assim para cima e para baixo, para deixar a melhor maneira que você conseguir. Agora, qual que é a diferença, né, do sugador simples para a bomba a vácuo? A bomba, ela é muito mais forte, ela tem um poder de sucção muito maior, então a gente consegue utilizar ela assim, de uma maneira mais efetiva, principalmente para a parte de cirurgia. Porque se você usa o sugador, às vezes acaba coagulando o sangue durante a cirurgia, o processo cirúrgico. A saliva, se for uma saliva mais espessa também, o sugador pode não ter força. Então ele fica aquele barulhinho, sabe? Fica um barulhinho fraco e tentando puxar ali você não consegue aspirar todo o material ali que está na boca do paciente. Agora, com a bomba a vácuo, rapaz, isso aí é forte mesmo. Então ele puxa tudo, inclusive... tem que cuidar muitas vezes se o sugador for aberto, o sugador cirúrgico que ele é aberto, para você acabar não pegando um fragmento de dente. Por exemplo, numa odontosecção, se o dentista for cortar o dente em vários pedacinhos, você tem que tomar cuidado para não aspirar esses pedacinhos pequenos ali e acabar não entupindo, porque ele é forte pra caramba e vai lá direto para a peneira. Então, até... aqui embaixo, eu acho que nessa imagem talvez não dê para ver, mas aqui tem uma porçãozinha meio arredondada embaixo do sugador, onde a gente tem uma peneirinha, tá? Essa peneira tem que ser higienizada, porque toda a impureza que você suga ali, que passa pelo sugador, ele vai dar nessa peneira. Então você tem que abrir, tomando cuidado, todo com luva, né? Por questão de biossegurança, porque aqui vai ter sangue, vai ter bactéria pra caramba, pode ter alguma doença ali. Então, você pode se contaminar, né? É isso que é perigoso. Então, tome todo o cuidado com a biossegurança. Não é porque o paciente foi embora que você não precisa mais estar paramentado. Então, fica com a paramentação, com todo o EPI, para fazer a higienização dessa questão, tá bom? E limpando sempre na peneirinha. Se não tiver a peneirinha aqui, pode estar lá fora, lá perto do compressor, na bomba a vácuo também. Ou você pode ter nos dois, então tem que verificar qual é o modelo que você trabalha. Não tenho como ter garantia aqui que vai ter ou só lá dentro ou só lá fora. Bom, a unidade auxiliar seria aquela que fica do lado direito do dentista, se ele for destro, ou pode estar invertido se o dentista for canhoto, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui, ele pode estar numa outra posição se o dentista for canhoto. Às vezes tem dentista canhoto que acaba aprendendo do jeito que o destro aprende, então acaba comprando tudo dessa forma aqui, mas geralmente essa é a posição que as coisas estão, tá? Me perguntaram também qual que seria a posição correta de colocar as canetas, né? Então, eu aprendi, e é assim que a gente faz aqui na clínica, usar no sentido AB, então alta e baixa, alta rotação e baixa rotação. Só que tem um detalhe. Também lá no meu consultório, na minha clínica, a gente hoje tem 2 cadeiras instaladas, tá? Só que assim, a gente deixou a primeira unidade auxiliar exatamente dessa maneira. Alta do lado esquerdo, baixa rotação do lado direito. Só que na minha cadeira especificamente, a gente precisou fazer umas alterações e a gente inverteu. Por quê? Deu um probleminha na parte de água e como eu não usava água no baixa rotação, é muito, muito difícil de precisar... eu acabei invertendo, então eu coloco o baixa rotação primeiro e o alta depois. Então, infelizmente, não tem como eu te dizer assim que você vai ter um padrão para todo mundo. Então, pode ser alta e baixa, como pode ser baixa e alta. Você vai ter que verificar com o dentista como que é o equipe onde ele trabalha, como que é essa unidade onde ele trabalha, porque isso não dá para garantir para você. Porque geralmente é alta primeiro, baixa rotação em segundo lugar. Alta do lado esquerdo, baixa do lado direito. Mas na minha é diferente, então você vai precisar verificar com o dentista mesmo, tá bom? Outra coisa que você sempre vai ver lá vai ser a seringa tríplice.
Seringa tríplice é essa daqui. Ela pode ou estar na frente ou estar atrás também, depende do modelo, pro lado esquerdo ou pro lado direito. Essa seringa aqui, ela joga, é aquela seringuinha que joga ar e água, ou se apertar os dois, ele forma um vaporzinho, um jatinho, sabe? Então essa seringuinha aqui sempre vai estar à disposição nessa região. Detalhes em relação à unidade auxiliar. O que você pode encontrar? Dependendo do modelo da cadeira, né? Lembra aquela garrafinha de água que eu falei para você, de colocar água destilada? Muitas vezes você pode encontrar ela posicionada aqui também. Ela pode não estar lá perto da cuba, ela pode estar nessa posição, então ela fica aqui embaixo, tá legal? Outros terminais que podem ter, tem cadeiras agora mais modernas que já vêm inclusive com o fotopolimerizador já conectado na cadeira. Então, ao invés do foto, aquela luzinha que a gente usa para endurecer a resina, né, para fazer a restauração, ao invés da gente ter um outro equipamento, tem cadeiras que já vêm com ele conectado aqui. Tem outras cadeiras ainda mais completas que vêm até com ultrassom. O ultrassom é tipo uma agulhinha, né, um material parecido com alta rotação aqui, mas que a gente utiliza para fazer a remoção de tártaro. Então ele também já vem acoplado aqui. E outras cadeiras que vêm com mais um terminal ainda de alta rotação, para 2 canetas, tá vendo? Então às vezes um terminal de alta rotação que tem aquela opção de colocar um alta rotação com um dínamo, que seria para fazer uma luz. Então o dentista pisa lá embaixo no pedal para acionar a alta rotação, a caneta, né? E o motorzinho, e ele aciona a caneta, que se ela for preparada para isso, ela tem uma parte interna que vai fazer uma luz. Então o dentista consegue ter uma luz na ponta da caneta, que é muito prático. Tá? Então existem todas essas opções. Essa daqui que eu estou te mostrando é a mais básica de todas, onde tem o alta, o baixa e a tríplice. Mas você pode ter exatamente isso, você pode ter 2 canetas de alta rotação, uma de baixa, a tríplice, pode ter o fotopolimerizador e pode ainda ter um ultrassom, um terminalzinho de ultrassom. Então ele pode ser um pouquinho maior do que isso aqui, dependendo do modelo. Mas você vai ter basicamente esses 3 aqui, esse aqui é o básico, não tem como não ter, tá? Em cima vai ter essa superfície para você poder montar a mesa clínica do dentista, sempre com o menor número possível de materiais. Aí, materiais extras, né, em relação àquilo que ele vai usar, você pode colocar numa unidade extra, né, uma unidade auxiliar do lado. Essa unidade auxiliar aqui da cadeira, ela é bem pequenininha, então a gente procura deixar sempre aqui, por exemplo, uma tríade, né, que é o kit clínico com pinça, a sonda e o espelho. A gente coloca, por exemplo, quando eu vou fazer a instalação do aparelho, as meninas deixam preparado para mim aqui já os brackets já disponíveis na sequência que eu uso, dentro de uma caixinha. Então todos os periféricos ali, as coisas ficam do lado numa outra superfície, porque aqui é uma unidade móvel, né? Então ele mexe mesmo, tem os braços articulados aqui, ele vai para frente, para trás, e eu posso acabar derrubando, então elas deixam coisas mais simples aqui. Só que isso tudo vai depender de como o dentista trabalha, você precisa verificar com ele, mas é interessante você saber como funciona também, né? Bom, então essa aqui é a unidade auxiliar, né? Uma imagem um pouquinho maior para você enxergar ali. Então esse aqui é o alta rotação, o baixa rotação e a tríplice. Essa aqui é a superfície onde você vai montar a mesa. E tem tipo uns porta-copos, né? Você pode colocar, por exemplo, um lixinho ali durante o atendimento. Depois você remove para higienizar e tudo mais. Um potinho com algodão, né? Algumas coisas assim, tá? Bom, esse é o alta rotação. Esse aqui é a caneta de alta rotação. Deixa eu colocar a minha... Vou descer um pouquinho. Então tá, essa aqui é a caneta de alta rotação, tá? É o motorzinho do dentista, o popular motorzinho do dentista. Ele que faz aquele barulho, né? Zzz, aquele bem que ninguém gosta praticamente, o pessoal reclama tanto. Para que a gente usa? Para remoção das cáries, prepares não, né? Preparos, desgastes, para basicamente quase todos os procedimentos, né, envolvendo odontologia, a gente acaba usando o alta rotação em algum momento. Ela tem uma tecnologia push button, né, que a gente usa, é aqui, ó, tá vendo aqui atrás? Atrás da cabeça da alta rotação ele tem tipo um botãozinho. Para você poder colocar essa pinça, essa broca, você precisa apertar, e tem que apertar com força mesmo, tá? Você aperta com força e a broquinha sai bem facinho. Se você tiver que fazer força, é porque tá errado, tá? Ela tá travada, tem uma pinça ali dentro que ela pega. Então ela é tipo ela tem 3, 4 bracinhos assim,
você coloca aqui, você coloca a broca e ela aperta aqui. Quando você aperta o botãozinho ali atrás, ela abre e você consegue tirar a broca. Se você puxar com força, ele acaba quebrando essa pinça, e se quebrar é uma despesa chata, porque dá para evitar esse problema. Então, por isso é interessante você não apertar com força ali para não acabar quebrando, tá bom? Tome cuidado também com a instalação, porque aqui embaixo tá vendo que é uma rosquinha? Essa aqui é uma rosca que ela acaba espanando, como qualquer parafuso. Então você vai precisar tirar e colocar essa alta rotação várias vezes no dia, se for para higienizar, trocar, né? Se o dentista vai usar alta rotação esterilizada, você vai ter que trocar ela. Então você precisa tomar cuidado para que o encaixe lá embaixo. Ele tem dois caninhos, né? Um para passar água, outro para passar ar, que você tem que engatar bem certinho e daí girar a rosca com bastante cuidado para não ter problema de acabar danificando. Porque isso também é uma coisa que, putz, para trocar, rapaz, é caro. Sempre é caro. Tudo é caro, né? E no baixa rotação, acho que aqui eu vou ter que até mudar minha posição aqui de novo. Aqui. Então aqui, no baixa rotação, o que a gente vai ter? Ele é mais pesado, tá? Que o irmãozinho dele, que é o alta. Então, ele é mais pesado por conta dessa peça central aqui. Esse aqui é o micromotor. Ele é um motorzinho mesmo lá dentro. E ele faz um barulho diferente. Ele é mais... Ele é menos barulhento, né? Não faz aquele barulho agudo, mas ele é tipo ele trepida, assim. A gente usa ele para fazer a higienização da cavidade ali, para fazer a remoção das resinas do aparelho, para fazer o polimento. Então, o dentista que trabalha com restauração, ele sempre vai usar o baixa rotação para essas finalidades, tá? Ele tem duas peças aqui. Esse aqui é o contra-ângulo, porque ele está indo no ângulo, ele faz essa curvatura aqui, tá? Ele vai em 90 graus aqui, tá vendo? E ele tem a peça reta. A peça reta é essa daqui, tá vendo? Que é o nome dela mesmo e é o que ela faz. A peça reta ela é utilizada para fazer preparos fora da boca. Então a peça reta a gente vai usar para, por exemplo, fazer algum ajuste numa prótese, para mexer com resina acrílica, para ajustar às vezes um aparelhinho móvel do paciente, né? Fazer um desgaste, uma plaquinha meio relaxante. Então o dentista sempre vai usar essa peça aqui engatada aqui, ó, tá vendo? E ela engata e desengata de uma forma bem fácil. É só encaixar que ela engatou. É só você puxar que ela saiu. Não tem botão, não tem nada para acionar, então não precisa ter medo aqui. Agora, detalhe. Tá vendo que tem uma mangueirinha aqui, ó? Tem essa mangueirinha passando aqui bem próximo da cabeça aqui do baixa rotação e tem uma mangueirinha aqui também. Por quê? Porque ele também pode trabalhar com água. Eu, particularmente, não trabalho com água aqui no baixa rotação. Eu gosto de utilizar ele de forma seca. Depois eu jogo um arzinho ali em cima, porque eu gosto de visualizar um pouco melhor quando eu já vou usar o baixa rotação. Mas é interessante você saber que ele também pode trabalhar com água, tá? Da mesma forma que é o alta rotação. Tá legal? Outro detalhe, a gente consegue mudar a direção dele. Aqui, se você virar, ó, aqui seria você teria que pegar na mão, sabe? Mas instalado ali, você consegue girar ele para um lado e para o outro e a direção para onde a broca gira aqui você consegue alterar. No alta rotação você não consegue fazer isso. No baixa rotação você consegue. Girando uma manivelinha ali, o jeito de você encaixar, você consegue fazer com que ele gire para a direita